Olá, pessoal. Então, vamos dando continuidade aí, né, na segunda parte da aula, né? Que agora a gente vai falar. A gente já falou da identificação de um gene, a gente vai falar da metodologia de hibridização in situ. Então, até agora a gente conversou, né? Deixei essa pergunta aí para vocês, né? Porque como que você, na verdade, consegue, né, identificar, né? Você a partir de uma sonda, né? Vocês estão vendo aqui, né? A partir de uma sonda de RNA mensageiro que é feito, né? Um RNA que ele é complementar ao RNA mensageiro que tem dentro da célula, como que você consegue identificar um transcrito dentro da célula, né? E para isso, né, essa era a grande, vamos dizer assim, no final da década de 80, principalmente, várias pessoas estavam interessadas em identificar esses transcritos e as pessoas utilizaram, né, principalmente os pesquisadores no final da década de 80, utilizaram na verdade, isso que vocês veem aqui, esse princípio que já era utilizado em várias técnicas de biologia molecular, que até a professora José Luciano discutiu com vocês, que é o princípio da hibridização. Então, se você tem um RNA mensageiro dentro da célula, você, ao fazer uma sonda, um oligonucleotídeo, qualquer, na verdade, qualquer estrutura química que possua essa complementariedade, aí quando eu digo complementariedade, realmente em relação às bases Watson e Crick, que vocês aprenderam aí com o Eldo, vocês vão ver que esse princípio, né, esse princípio da complementariedade, você pode ter o princípio da hibridização. Então, isso é derivado tanto de Northern blots quanto de Southern blots, outros experimentos de biologia molecular que foram muito feitos aí na década de 80, né, quando sondas eram utilizadas, na época, sondas radioativas, tá? Então, esse princípio de hibridização ele é utilizado em quase todas as metodologias de hibridização in situ, né? Principalmente a que a gente vai estar falando aqui da hibridização in situ, que a gente detecta moléculas de RNA mensageiro no citoplasma. Só lembrando para vocês que você tem, numa célula, você tem um núcleo com uma molécula, né? As moléculas de DNA, o DNA pode estar dentro do cromossomo, mas você tem milhares e centenas de milhares de moléculas de RNA mensageiro a partir da transcrição. Então, enquanto que numa hibridização que você quer detectar, né, numa FISH, né, que muitas vezes o pessoal chama de FISH, você vai detectar uma única região do cromossomo, né, para você identificar, por exemplo, mutações ou trissomias, aneuploidias. Nesse caso aqui, a gente está falando de algo que a gente vai detectar milhares de moléculas de RNA mensageiro, né, centenas de milhares de moléculas de RNA mensageiro no citoplasma. Aqui é só um slide mostrando como que isso acontece. E esse que é, vamos dizer assim, o pulo do gato, né, quando você vai fazer a hibridização in situ. Você vai fazer o RNA mensageiro, que é a sua sonda, ela vai conseguir entrar na célula, você vai utilizar detergentes e outras substâncias, né? Você vai estar numa mistura com solventes orgânicos que aumentam a passagem, né, de substâncias do interior do exterior para o interior da célula e vice-versa. E você vai fazer com que aquela sonda de RNA mensageiro vá ter um nucleotídeo, né? Vocês lembram do RNA, tem o A, o U, o C e o G, né? Que vocês viram na aula do Eldo. Aqui a gente tem o menor nucleotídeo deles, a uracila, né? Ele vai estar marcada, né? Com a digoxigenina, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, é uma pequena molécula derivada de planta. Então, esse processo em que a sonda complementar ela gruda no RNA mensageiro, né? Ela gruda naquele RNA que é o RNA senso, porque ela é complementar. Você lava, retira a sonda que não foi grudada exatamente na complementariedade do RNA mensageiro e como essa estrutura química aqui da digoxigenina é uma estrutura química que não ocorre em células de animais, né? Uma molécula exclusiva de planta, né? Você pode utilizar um anticorpo, né? Esse anticorpo que foi confeccionado em algum animal, o sistema imune daquele animal produziu esse anticorpo, pode ter sido um coelho, pode ter sido uma cobaia, uma cabra, o que for, e esse anticorpo ele vai reconhecer exatamente esse epítopo, essa região da onde você tem a digoxigenina, e esse anticorpo é conjugado a uma enzima, né? Porque o próprio nome dele já diz, uma fosfatase, né? Que funciona em pH alcalino, né? pH 8, 9, né? Normalmente pH 9 é como a gente faz, 9, 9,5.
E essa fosfatase, como o próprio nome dela já diz, ela retira o fosfato de um produto e, no caso particular das in situs, primeiras in situs que foram estabelecidas de uma forma não radioativa, as in situs colorimétricas, elas foram feitas da seguinte forma: você vai colocar um substrato para essa enzima, para a fosfatase alcalina, que ele não tem cor, né, que ele é sem cor, e ele vai modificar a sua cor, né, essa reação química acontecer, quando o fosfato é liberado desse composto que não tem cor, ele precipita, né, ele deixa dentro da célula no citoplasma uma substância que agora sim é colorida, e essa substância está em roxo ou azul, né, dependendo, né, da, de algumas situações, se você lava com etanol ou não. Então a célula acaba, né, você acaba demonstrando aonde você tinha aquele RNA mensageiro dentro da célula. Lembrando que, por exemplo, no embrião, no tecido, você tem milhares de células e cada uma delas vai ter um perfil de transcrição gênica, vai ter um transcriptoma diferente. Então você pode localizar a expressão dos genes no tecido adulto, no embrião, no corte, né? E é isso que a gente vai estar vendo agora. Isso aqui é só uma animação para mostrar isso para vocês, tá? Aqui está a mitocôndria, está no interior da célula, né? Aqui no citoplasma, o núcleo foi omitido. A gente tem o que no interior da célula? Vários RNAs mensageiros, diferentes genes. A gente, no processo de hibridização, quando a gente vai a 55 graus, que é essa temperatura de hibridização, a gente adiciona a sonda. Essa sonda, ela gruda aí pelas próprias pontes, né? De hidrogênio. E aí depois a gente faz o reconhecimento dessa sonda marcada com dioxigenina por um anticorpo fusionado com fosfatase alcalina. Aquele substrato que eu mostrei para vocês, ele não tinha cor, quando o fosfato é removido, você tem a cor, essa cor fica aqui roxa, e você tem então uma célula marcada de roxo. Então esse princípio, né? Então só lembrando, que é o mais importante que vocês entendam o conceito. O conceito a gente fez uma sonda, essa sonda ela é complementar ao RNA mensageiro, tá? E essa sonda ela não tem todos os nucleotídeos igualzinho ao RNA mensageiro, é uma sonda complementar. E essa sonda complementar ela é reconhecida por um anticorpo, e esse anticorpo tem, na sua estrutura, fusionado a uma enzima, e essa enzima, então, é capaz de converter, né? E aqui você pode ter vários tipos de anticorpos fusionados a vários tipos de enzima, ou a substratos fluorescentes, ou a moléculas capazes de conferir fluorescência, e é isso que vocês estão, então, aqui observando dentro da célula, tá? Aí, só a estrutura para vocês, da onde que vem a digoxigenina, a digitalis púrpura, né? Que também é retirada, então, de uma planta, né? E essa foi a sacada, então, do Digital File em 89, no artigo na Cromossoma, né? Em que eles retiraram uma substância, que era uma substância abundante, que só ocorria, no caso, em plantas, e que eles conseguiam, né, fazer uma reação aqui de adição do menor nucleotídeo na época, né, a uracila, né, com menor nucleotídeo. Vocês aprenderam lá na aula também do Eldo, né? Você poderia ter escolhido um nucleotídeo maior, mas é óbvio que isso a reação se torna mais difícil, ficaria, né? Não seria tão recomendado. Então, o que você faz é que você tem foi feita essa reação, né, de acoplamento da digoxigenina aqui na uracila, e essa estrutura é uma estrutura que não ocorre naturalmente em RNAs. Você injeta como você tem um anticorpo anti-digoxigenina, e aqui você pode marcar os nucleotídeos com diferentes estruturas químicas, né, que não são usuais. Aqui, por exemplo, também uma biotina, né? Mas você tem várias e várias outras moléculas que podem ser acopladas à uracila, que a RNA polimerase consegue, né, ela consegue colocar esse U aqui com essa digoxigenina na hora da síntese da soma, na transcrição, e depois você consegue, então, a partir do método de hibridização, você consegue reconhecer aquele RNA mensageiro dentro da célula. Então, é só para fixar aqui, né, para vocês entenderem, né? Vocês tiveram ontem a aula da professora Flávia, então, para entender aonde a expressão dos genes ocorre, você faz, né, onde no tecido, você faz a hibridização in situ, que é diferente de entender diferenças em quantidades de expressão
gênica. É isso que vocês viram na aula, aqui só relembrando para vocês. O PCR em tempo real ele identifica diferenças em quantidade relativa, né, na expressão, entre tempos, por exemplo. Você pega, isso aqui é só um experimento que a gente publicou há alguns anos, se você olhar a expressão de um determinado fator de transcrição, você vê que teve uma diminuição, né, na quantidade, né, na verdade, não em número de cópias necessariamente, mas pelo menos no número de cópias relativas, né, ou na quantidade de RNA acumulado no citoplasma pelo PCR em tempo real. Então, entre 0 a 3 horas, 3 a 6, 6 a 9, a gente vai ver um decréscimo na quantidade relativa da expressão de um fator de transcrição zelda. Aqui a gente também vê que no ovário você tem você tem uma quantidade muito maior de zelda do que na carcaça, que é o restante do tecido daquele besouro da fêmea. Tá? O que a gente está entendendo que é a quantidade, né, de expressão e não a localização. Aqui mostrar para vocês agora umas fotos de hibridização in situ, né, onde que a hibridização in situ ela pode ser utilizada, que são vários embriões, diferentes estágios do besouro que a gente estuda no laboratório, tribólio castanho. E aqui a gente observa essa região aqui em roxo, é um gene que ele é expresso, esse gene chamado PANIE, que é um alvo de DPP, ele é expresso então nessa região dorsal e também nesse domínio aqui entre as células extraembrionárias, que é na região anterior dorsal, e as células do embrião propriamente dito. Então aqui é só mostrando o nível de resolução, você tem a região roxa, onde a gente tem essa célula sendo essas células, cada bolinha dessa daqui é uma célula, a gente vê aqui pelo DAP, né? Pela marcação de DAP. Então, cada uma dessas células aqui, ela expressa esse fator, então, é onde tinha aquele RNA mensageiro. Você pode acoplar, você pode fazer cortes histológicos, né? Junto com imunohistoquímicas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma marcação de um gene. Esse aqui é um corte no embrião, mais ou menos nesse estágio. Se você fizer um corte nesse embrião, você vai ver que os embriões são nesse estágio blastodermo, que o núcleo fica aqui em volta. E a região mais ventral aqui, essa região onde tem verde aqui, é onde a gente tem uma hibridização in situ para o gene twist. Em azul o DAP e em vermelho a gente tem a marcação de um anticorpo aqui, que é só a tirosina fosforilada. A fosforilação de tirosina acontece muito em membrana, então é só para marcar as bordinhas das células. Então aqui você tem uma hibridização in situ com uma marcação por um anticorpo. E isso você pode fazer, nesse caso aqui é a mesma coisa, marcando o mesoderma do embrião de tribólio aqui durante o estágio da gastrulação e envolvendo toda essa parte que a gente consegue visualizar a serosa por causa desse anticorpo da fosfotirosina. Tá? Então, isso é só algumas possibilidades que você tem. Então, novamente aqui um outro artigo que a gente publicou, mostrando que a gente tem expressão no ovo inteiro desse gene da GSK3, que é uma enzima também envolvida, né? Também no metabolismo, além da via de Wnt, e ele é expresso em algumas regiões do embrião. Você pode comparar isso com, por exemplo, a quantidade de glicogênio que você tem no embrião de tribólio. Então, a gente tem bastante glicogênio bem no início da embriogênese e vai tendo uma diminuição, depois um aumento de glicogênio ao longo do tempo. Aqui eu deixo para vocês também, em relação à hibridização in situ, um link com vários protocolos que eu estabeleci na época com o besouro, tá? Para vocês darem uma olhada, com várias referências. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre outras técnicas, né? Que foram estabelecidas em organismos modelo, que vocês poderiam estar utilizando na pesquisa de vocês. Uma delas que foi descrita já tem quase 20 anos agora, tem mais de 15 anos, que é a Multiplex Fluorescence in situ Hybridization, o MFISH, que foi descrita por Dave Cosma e Bill McGuinness, né, ainda junto com o laboratório do Ethan Beer e outros, tá? Porque existia uma dificuldade muito grande de você detectar no mesmo tecido, nessa época, vários genes sendo expressos ao mesmo tempo. Você hoje consegue fazer, como a gente viu, você consegue fazer um transcriptoma até de uma única célula, né? Um single cell. Mas nessa época, a gente queria realmente identificar quais células que estavam expressando, né, um determinado fator e vários fatores para, inclusive, ver se você tem
vários fatores sendo expressos na mesma célula. E se você for observar, você não consegue fazer isso de uma forma colorimétrica, porque as cores se sobrepõem no espectro e você não consegue detectar, não consegue visualizar onde você tem 2 genes sendo expressos na mesma célula. Então, a alternativa é fazer o quê? É marcar as suas sondas, né? E aqui é só um dos exemplos, né? Como que você faz isso? Você vai ter que fazer as suas sondas com diferentes fluoróforos, né? Desculpa, diferentes acopladores aos seus nucleotídeos. Então, como eu falei para vocês, você tem digoxigenina, mas também tem a fluoresceína, tem DNP, que é de nitrofenil, e a biotina. Na hora de confeccionar a sonda, você, ao invés de você colocar digoxigenina, você coloca uma outra molécula com uma estrutura diferente que você possa utilizar posteriormente um anticorpo para reconhecê-las. Esse que você faz aqui no anticorpo secundário, você pega um anticorpo antibiotina feito em camundongo, um antifluoresceína feita em Guinea-pig, um outro em cabra, um outro em coelho, e você vai utilizar como então anticorpo um anticorpo primário, né, que é o primeiro anticorpo, que é como que o RNA está marcado, né, o RNA marcado com cada uma dessas moléculas, anticorpo primário e anticorpo secundário, que nada mais é do que anti-camundongo, né, nesse caso, anti-guinea-pig, anti-cabra e anti-coelho, fusionado com isso que vocês veem aqui, que são fluoróforos especiais que foram desenvolvidos aí na época, né, da Alexa, né, hoje em dia da Invitrogen, com diferentes comprimentos de onda, que você pode, então, identificar no microscópio, né, no microscópio confocal, em que você consegue não é só um microscópio a laser, mas que você consegue controlar os filtros, né, de passagem da fluorescência, você consegue reconhecer em canais diferentes cada uma dessas sondas e, portanto, você pode visualizar a expressão de, no caso, 4 a 5 genes ao mesmo tempo. Tá? Não vou entrar em detalhe aqui, mas basicamente o que você tem que fazer como todo protocolo de hibridização em situ que eu mostrei para vocês, você vai ter que fazer fixação, lavar com etanol, metanol, refixar, retirar, muitas vezes, ou permitir com que as moléculas de sonda entrem na célula a partir de um tratamento de proteinase K, porque a sonda tem que passar por entre as células, então você digere, de certa forma, um pouco as membranas, refixa, porque a proteinase K também, em excesso, ela destrói os tecidos. Você faz, então, a pré-hibridização, que é para, na verdade, todos os epítopos que ali estão, todas as regiões que não são específicas, você colocar, como numa própria imunohistoquímica, você dá substâncias ali que não vão, de certa forma, permitir com que você tenha background, que você tenha noise, né, em inglês, que seria, na verdade, seria marcação inespecífica. Você faz a hibridização, bota lá a sonda por uma noite ou um pouco mais de tempo e você depois vai fazer o processo novamente, se você botou a sonda, né, só retornando, você botou a sonda, você reconhece com os anticorpos e o anticorpo final que você coloca, né, esses anticorpos finais que você coloca aqui, eles vão, como eles têm diferentes comprimentos de onda, você vai ter cada um daqueles genes, então, sendo revelado, né, sendo observado num determinado canal, tá? Você, como eu falei, você coloca isso no confocal, como eu coloquei, você tem lasers diferentes no confocal, verde, vermelho mais distante. Como que você coleta a sua imagem, né? Então, eles não podem estar no mesmo espectro, no mesmo range do espectro, né? Para você não sobrepor essas imagens, você pode até fazer 3 a 4, até 5 genes ao mesmo tempo, se você quiser, dependendo de como você fizer a revelação. E aqui o embrião de drosófila, vocês veem as diferentes cores, espero que vocês estejam conseguindo ver. A gente tem o embrião de drosófila com a marcação de um gene, são vários genes que a gente chama de genes ROX, né? Do complexo ROX, que padronizam o embrião de drosófila da região anterior, né, que aqui seria a cabeça com a região posterior, e a gente vê os genes antena-PID, aqui próximo da região mais abdominal, né, abdominal tórax, desculpa, né, mais a região do tórax. Aqui a região um pouco mais anterior, com sex comb reduced em amarelo,
deformed, aqui em roxo, você tem distal less, DLL, em vermelho, e labial em verde. Então, aqui a gente tem 5 genes sendo marcados num único embrião. Então, isso foi um dos primeiros momentos que foi feito a partir, então, de diferentes... foram desenvolvimento desses fluoróforos, foram esses Alexas, né? Foram o desenvolvimento também de você poder marcar a sua sonda de RNA com diferentes haptens, né? Com diferentes nucleotídeos, né? Com nucleotídeos marcados de forma diferente, e o desenvolvimento desses anticorpos. Então, tudo isso permitiu com que a gente tenha aí, então, drosófilas, embriões de drosófila marcados com várias e várias cores. Uma coisa que vocês vão ver é que nem toda técnica que funciona em drosófila, num organismo modelo, num zebrafish, num xenopus, né, num organismo desse, em camundongo, vai funcionar no teu organismo de escolha, que muitas vezes é um organismo que você não tem nada disso já demonstrado. Então, uma das alternativas que se surgiu principalmente para amplificação do sinal, porque você vai fazer uma hibridização em si, você precisa de muito, né? De que o sinal seja muito maior do que o teu background, do que o teu ruído, né? E uma das tecnologias que foi desenvolvida foi essa tecnologia de TSA, né? Tyramide Signal Amplification, que nada mais é do que uma amplificação do sinal baseada por anticorpo, né? Você tem um anticorpo que ele reconhece aqui o teu próprio nucleotídeo modificado, por exemplo, no caso uma digoxigenina, você tem um antidigoxigenina, só como exemplo, né? Fusionado, no caso, a uma peroxidase. A peroxidase é uma enzima que ela consegue, né, na presença de peróxido de hidrogênio, como o próprio nome já diz, ela consegue fazer também essa conversão de uma molécula também que não era fluorescente, né? Você adiciona, né, isso que vem nesse kit do TSA, fazendo com que você tenha a deposição de uma molécula fluorescente, não uma, mas várias e várias, né, milhares e milhares dessas moléculas. Isso amplifica muito o sinal. E como você, muitas vezes no tecido, né, nem sempre, porque às vezes você tem algum ruído, mas em geral, você só tem essa atividade de HRP quando você tem esse reconhecimento de anticorpo, você acaba aumentando a tua possibilidade de detecção até 100 vezes, né? A sensibilidade, principalmente em tecidos que é mais difícil você fazer essa penetração da sonda, a revelação, tá? Essa metodologia, esse kit também foi bastante vendida, e é vendida até hoje. Uma outra possibilidade, assim, até mais simples, né, que foi descrita também pelo grupo do Detlef Arend em Heidelberg, também há alguns anos, é você utilizar a própria in situ, o seu próprio embrião que você marca colorimetricamente, aqui são embriões de Platenereis, né, que é um anélida, né, mas também funciona com embriões de drosófila e outros embriões. Você leva aquele próprio embrião que está montado, né, com o teu substrato colorimétrico, muitas vezes com a fosfatase alcalina a gente usa esse nitroglutatrazóleo com o BCIP, e você, ao invés de utilizar o princípio da fluorescência, você utiliza o princípio na verdade, da reflexão. Então, você faz o teu confocal, né? Você, na hora lá de fazer os teus settings, você, ao invés de você tentar capturar a fluorescência de uma amostra, você captura quase como se fosse a sombra, a reflexão dele, a partir desse... Aqui a reflexão desse substrato que ocorre aqui entre 600 e 650 nanômetros, tá? Tudo está descrito bem nesse paper, como fazer isso, né? Como utilizar essa reflexão nesse artigo que foi publicado na época. Uma outra possibilidade é você utilizar... Então, aqui eu vou mostrar para vocês as reações. Então, a gente tem reações colorimétricas. Esse aqui é o protocolo usual de uma única cor. Então, você tem uma única sonda marcada com digoxigenina, né? Que é o que eu falei para vocês aqui, tá? A tua sonda marcada com digoxigenina. E a gente utilizou, esses aí foram os experimentos que eu fiz, eu utilizei o anticorpo antidigoxigenina fusionada à fosfatase alcalina, e o meu substrato foi o NBT-BCIP ou BM-Purple. São diferentes estágios aqui de embriões de tribólium, e a gente vê exatamente aonde está roxo, né? Aqui nessa região,
essa outra região aqui, né, roxinho no meio, é onde a gente tem a marcação desse gene, que ele fica exatamente na borda entre as células maiores, as extraembrionárias, as da frente, e as menores são as células do embrião de tribólio. Então, esse gene marca bem a borda, né, marca bem a borda entre o tecido embrionário e extraembrionário, tá? Uma outra possibilidade é você fazer, então, colorimetricamente, você pode fazer duas cores, né? Você pode fazer duas sondas, uma, essa sonda, no caso aqui de um gene ventral aqui, twist, aqui em rosinha, né? Nesse gene aqui, que eu fiz a sonda com biotina, marcando em biotina o tribólio, e o gene folded gastrulation, né? Que aqui está errado, né? Era para botar que o FOG está marcada com digoxigenina. Então, digoxigenina, então o FOG ele está aqui nas células da serosa, FOG também aqui nessas células mais da serosa, aqui em roxo, e também nessa outra região aqui, que é a região posterior. Aqui vocês veem um dos problemas da técnica, a gente vê o twist, ele está sendo expresso na região ventral e também sendo expresso o folded gastrulation. Então aqui a gente não, no overlap, né, como o roxo ele é mais intenso que o vermelho, a gente não consegue observar muito bem essa região onde os dois genes estão sendo expressos ao mesmo tempo, tá? Aí o que você tem que fazer? Como você tem duas vezes essa atividade da fosfatase alcalina no momento da revelação, o que você faz é que você tem que fazer a primeira revelação com um substrato, você mata aquela enzima, né? Você, ao fixar com formaldeído, você destrói aquela enzima e você aí então faz novamente um novo tratamento com um novo anticorpo, antibiotina, novamente com fosfatase alcalina. Se aquela enzima anterior teve atividade morta, né, parada, você não vai ter novamente você não vai ter então essa novo aparecimento de cor, né? Que aqui é o que a gente está observando da forma colorimétrica. Você pode fazer então duplas in situ fluorescentes aí já direto, né? Aqui no caso o que eu fiz aqui com embriões de tribólio são embriões de visões ventrais. A gente tem uma sonda, né, feita com digoxigenina, no caso aqui o short gastrulation, SOG, em verde, tá vendo aqui com digoxigenina, a gente já marcou nosso segundo anticorpo, a gente fez com aquele kit que eu falei para vocês do TSA, que amplifica, né, bastante o sinal. Então esse aqui é o SOG, com uma sonda marcada com DIG, e eu tenho uma segunda sonda de twist. Na hora de fazer a sonda, eu botei a biotina, né? Eu revelei, né, essa segunda sonda com um primeiro anticorpo antibiotina feito em camundongo, e o meu segundo anticorpo, então, foi meu segundo anticorpo, então, foi a antibiotina HRP com a peroxidase, e eu obtive, então, aqui essa marcação aqui em vermelho, aqui no caso no twist, né? Aqui o twist em vermelho e o SOG em verde, a gente vê que dá para ver bem como esse é o mesmo embrião, que SOG está em tribólio, número maior de células, que em twist que está número menor de células, quando você olha o mesmo embrião. Isso você pode fazer, então, com vários e vários genes, tá? Você pode também, como eu já tinha falado, você pode colocar, né, a hibridização in situ, você pode fazer hibridização in situ aqui em verde, desse gene twist, fazer uma marcação por anticorpo, tudo isso aqui em vermelhinho, isso aqui eu estou mostrando só onde fica a célula, isso é um corte, né, feito no microscópio confocal, no estágio de blastoderma desse embrião de tribólio, tá? Então tem hibridização in situ e anticorpo junto. E por último, você também pode fazer, na verdade, marcações duplas in situ, como nesse caso a gente tem aqui o embrião marcado para twist, né? Tem um embrião marcado para twist, ao mesmo tempo ele também é marcado por cactos, por hibridização in situ, e uma marcação por anticorpo para essa molécula aqui, que é dorso, o dorso que é um fator de transcrição que vai para o núcleo. Então, cada bolinha dessa daqui é um núcleo em que dorso se encontra no seu interior, né? O dorso está no interior do núcleo. Tá? Você pode acoplar, dependendo da tua pergunta, você pode fazer isso com uma grande complexidade. Outra coisa que você pode fazer, que aí juntando com a matéria vocês, matérias de histologia, que você pode fazer hibridização in situ e depois fazer cortes. A professora Natália, né, um artigo que a gente publicou alguns anos atrás, como a gente estava interessado em ver genes interessados
expressos no interior do indivíduo, né? São nessa camada interna das células, que é o endoderma, a gente visualiza, né, que é muito difícil você ver o que está acontecendo aqui dentro, né, nesse estágio. Você olha bem, está tudo marcado aqui, mas você não consegue visualizar exatamente aonde as células realmente se encontram, quais células estão expressando esse determinado fator. Então, esse gene aqui específico, a gente vê que ele está exatamente no interior, na camada do endoderma, que é um aumento um pouco maior. É uma camada de poucas células, uma ou duas células, que expressam esse gene. E você só consegue visualizar isso se você cortar o embrião, porque o endoderma ele fica no interior do indivíduo. No caso aqui, esse é o embrião de uma aranha, Parasteatoda tepidariorum. Por último, né? Então, agora eu vou, tendo em vista que a gente já falou de como identifica um gene, como faz a hibridização in situ, eu vou dar uma pausa. Eu espero que vocês novamente tenham conseguido entender a importância da hibridização in situ, particularmente como que a gente detecta ela a partir desse método. Eu, na verdade, vou parar um pouquinho aqui e vou retornar, porque eu vou falar com vocês, antes de eu falar do RNA de interferência, eu vou falar com vocês de uma nova metodologia que surgiu de hibridização in situ, que é a metodologia por HCR, que é quase como se fosse um PCR no tecido, que eu vou estar detalhando para vocês aí daqui a pouquinho, tá? Então, parem aqui um pouquinho e a gente já retorna, ok? Muito obrigado.